Agora vamos ao momento em que os embaixadores vão mostrar o que eles aprenderam esse ano. Com os arautos, todos os arautos aqui acima, eles vão falar um pouco sobre a biografia missionária. Não sei muito bem, né? Mas vão falar sobre a biografia missionária. E são dois, né? Daniel e Lucas. Boa noite, irmãos. Vamos mostrar hoje sobre o que nós aprendemos na embaixada como arautos. Sobre o início dos batistas no Brasil, William Book Baber. O trabalho batista entre os brasileiros começou em outubro de 1882, quando os missionários William Book Baber e sua esposa, Dona Anne Lauter Bagby, deixando a colônia americana de Santa Bárbara, em São Paulo, onde estiveram estudando a nossa língua. Foram para Salvador, Bahia, acompanhados de um outro casal de missionários, Zacarias Taylor e sua esposa, doutora Cat Taylor. Ali organizaram a primeira igreja batista do Brasil, com 5 membros, havendo apenas um brasileiro, o ex-padre Antônio Teixeira Albuquerque. No ano seguinte, porém, o número chegou a 25. Boa noite. O casal Bagby, durante quase 60 anos, deu-se e tudo quando possuía a causa de Cristo aqui, vida, talentos e filhos. Após 2 anos na Bahia, o Dr. Bagby pensou haver chegado o tempo de alongar as cordas. A cidade do Rio de Janeiro, então, foi escolhida como seu novo lar e campo de evangelização. A primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro foi organizada em 24 de agosto de 1884. No primeiro ano só houve 12 batismos. Foi um começo difícil e o processo era muito vagaroso. Todavia, mais tarde, o número se multiplicou grandemente, dada a consagração desses poucos conversos e a aptidão do Dr. William Book Baber em conquistar e treinar os outros. Hoje os batistas são uma força entre os evangélicos do Brasil, do Amazonas e ao Rio Grande do Sul. As igrejas batistas prosseguem disseminando as boas novas do Senhor. O trabalho dos batistas brasileiros é um motivo de gratidão a Deus pelo muito e que ele tem realizado no meio do seu povo. Baby e Ana, o casal, eles ficarão para sempre na memória dos batistas do Brasil. Obrigado. Agora os nossos escudeiros. Escudeiros aqui em cima. Não temos? Não veio ninguém que é escudeiro? Não, vieram da Boa noite, irmãos. Escudeiros, hoje não puderam estar aqui, certo? Que seria Giovanni e Lucas Bulhões. Mas eu vou falar um pouco sobre a história dos batistas, da Baixada. É tudo isso que os dois já começaram aqui. Mais um nasceu no coração de 2 jovens, de 12 anos, em 1983, nos Estados Unidos, e eles oravam por missões, e no coração deles nasceu essa vontade de criar um grupo de jovens que estivesse assim, orando por missões. E um desses campos estava na China, e me impressionou muito, porque muitas vezes nós vemos missionários nossos trabalhando aqui no campo mesmo, na cidade de Salvador, talvez mais próximo. E isso é muito bom despertar nesses jovens esse desejo de aprender a palavra
palavra de Deus, porque é como nós falamos muito na embaixada, eles serão futuramente os líderes, pessoas que vão estar aqui à frente, tocando o barco, vamos dizer assim, né? E ajudando a remar e dando força para que esse barco possa andar cada vez mais. Agradeço, em nome de Jesus, amém. Agora, os nossos candidatos. Todos os candidatos aqui. Então, os monitores podem vir aqui à frente, por favor. Juntos com os candidatos, é claro. Todo mundo. Toda a sala. Todo mundo. Vem cá. Não tem que ter vergonha, não. São todos irmãos em Cristo. Dá para você escolher alguns para falar sobre o que eles aprenderam? É falar agora. Aqui, fala aqui, ó. Você aprendeu sobre a embaixada. Você aprendeu sobre a embaixada. É para falar sobre a coroa. Eu vim falar sobre a coroa. A coroa tem suas cinco pontas, que é 5 ideais, que é embaixadores do rei. Estudo da Bíblia, serviço real, oração, missões, mordomia. Muito obrigado, candidatos. Quem vai falar mais? Os irmãos Flores. Boa noite, irmãos. Hoje eu vou falar sobre um pouco do que eu aprendi sendo candidato. Eu aprendi que embaixador do rei é aquele que representa o reino de Deus aqui na terra. As cores do escudo da embaixada: azul significa lealdade, a branca pureza e a amarela pureza. Sobre o que mais? Sobre o que mais? É só isso mesmo. Obrigado. É o nervosismo, gente. Podem se assentar. Agora os cavalheiros a minha turma, né? Cavalheiros que vão falar sobre o significado das cores, como foi dito por Gabriel Flores também. Aqui. Cadê Thiago? A palavra está para vocês. Boa noite. Meu nome é Matheus Barros, estarei falando para vocês o significado das cores da embaixada: azul, a branca e a amarela. Vou começar falando sobre azul e depois vou passar a palavra para mais dois embaixadores que vão falar sobre as outras duas. Primeira cor é azul. Azul o significado é lealdade. Lealdade à igreja, lealdade a Cristo e lealdade à organização Embaixadores do Rei. Fernando vai falar sobre a cor branca. Boa noite. Meu nome é Fernando, eu vou falar sobre a cor branca. A cor branca representa a pureza. Pureza de corpo, de mente e de alma.
Bom dia, irmãos. Vou falar sobre a cor amarela. Bom dia. Boa noite. A cor amarela significa preciosidade. Preciosidade a Cristo para o embaixador do rei. Quando este aceita como Salvador. Preciosidade ao embaixador é quando ele retribui o favor a Deus ao trabalho cristão. Obrigado, podem se assentar. Agora vamos à entrega dos diplomas com os nossos conselheiros. Depois no final. Irmãos, essa turminha aqui foram meus companheiros este ano para passar um pouco da palavra para esses nossos embaixadores. São meninos de ouro, né? E nós vamos agora fazer a entrega do certificado para os nossos embaixadores. E à medida que a gente for chamando aqui, eles vão subindo. Pode ser que nem todos estejam presentes, mas nós vamos chamar. Os postos são alcançados à medida de estudos, testes, né? Algumas provas. O sistema é mas com muito amor e carinho. Os embaixadores que saíram de candidato vão passar a ser arautos e vão passar hoje a receber o seu certificado. O primeiro deles, Vinícius Guimarães Moraes. Vinícius Andrade Souza. Samuel Vitor Santana Novaes. Micael da Silva Alves. Luiz Felipe. João Marcos Lima. Gustavo Viana Aragão. Gabriel Flores. Gabriel Henrique dos Santos. Breno de Souza Vieira. Arthur Flores. Alexandre Santos de Santana. Terminou? Tá. Agora os arautos que passarão a ser chamados de escudeiros. Rafael Oliveira Esquivel. Lucas França Santos, desculpa. Leonardo Ferreira Agapito.
João Gabriel da Silva Reis, Igor Esquivel, Daniel Viana, Daniel Lopes Gonçalves, agora os escudeiros que passaram a ser sênior. Oh, desculpa, cavaleiro. Estou adiantando aqui, ó. Eu acho que nós não tivemos cavaleiros. Giovanni Cortez Belo. Não veio. Agora sim, cavaleiros que passarão a ser sênior. Tiago Barros Santos de Santana. Vitor Eloy Antunes Sobral. Você entrega isso aí. Saulo Neves da Silva. Rodrigo Luiz Soares Novaes. Ricardo Rodrigo Silva Moreira. Mateus Barros Santos Rosa. Lucas Gargu. Jonatas Barros. Fernando Rodrigues. Felipe Teixeira. Felipe Barros Santos. Arthur Santos Bispo. Quem? Tá. Vê se tem. Agora nós chamaremos os Master. José Carlos Costa Júnior. Vitor Matheus Araújo Brito. Vitor Henrique Sales. Rafael Andrade Souza da Cruz. Pedro Vitor Araújo. Pedro Paulo Amorim da Silva. David Oliveira. Caio Felipe Silva. Aniel França. E nós temos agora emérito. Vitor Paulo de Jesus dos Reis. Acabou. Bom, mais importante que o certificado foi o que eles aprenderam. Tá? Nós vamos chamar agora um embaixador que atrasou devido ao trânsito, para receber o seu título de arauto. Micael da Silva Alves. Bom, senhores, como eu estava falando, mais importante do que o certificado é o que eles aprenderam
e que eles levarão por toda a vida. Nós vamos agora dar continuidade ao nosso culto com a palavra do pastor Minivaldo. Boa noite, amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor estejam dominando seus corações nesta noite. Amém? Vocês estão ligados aí naquilo que a gente está falando aqui? Todo mundo? Vamos fazer um exercíciozinho um pouco diferente para a gente ficar mais concentrado. Logo no início foi cantado o hino do embaixador, não é? E o hino oficial dos embaixadores. E a congregação não participou de uma maneira muito efetiva. Então eu quero chamar aqui à frente o grupo de louvor e aqueles que já foram um dia embaixadores e que podem cantar. Não vale agora os embaixadores, aqueles que foram embaixador. Quem já foi embaixador aqui? Daniel, uma vez embaixador, sempre embaixador. Então, quem outro embaixador, outro que já foi embaixador aqui? Cadê? Tiago, Kiko não foi? Não foi, quem mais? Só Daniel e... Henrique, vem cá Henrique. Henrique, lá em cima, desce aqui, Bruno e Tiago, desce aqui. É rápido, pode descer, está tudo sintonizado aí, tudo acertado. Bruno tem que cantar muito bem, porque ele... Então, vamos ficar de pé e vamos cantar o hino. O hino pode ser jogado aqui na tela? Tem alguém aí que está com problema? Então, os atuais embaixadores vão ajudar e dessa vez a congregação toda vai cantar este hino. Sendo embaixador eu quero ser leal a Cristo Rei, conhecer seus mandamentos, pertencer à sua grei. A minha organização eu desejo ser leal, minha igreja e seu programa honrarei até o final. Meu propósito está firme. Eu sou embaixador do Rei. O Senhor em quem confio. Dá-me plena paz, eu sei. Sendo embaixador eu quero ter um corpo limpo e são, ter a mente pura eu posso e também o coração. Minha alma será pura para adorar a Deus. Como posso dispensar louvores meus? Meu propósito está firme. Sou embaixador do Rei. O Senhor é quem confio. Dá-me plena paz, eu sei. Sendo embaixador eu quero ser precioso ao meu Jesus, trabalhando na seara, espalhando a sua luz. Cristo a mim é muito precioso, sendo eu embaixador, como conselheiro aceito, guia, rei e salvador. Meu propósito está firme,
pensador do rei. O Senhor é quem confio, dá-me plena paz, eu sei. Muito bem, podem se sentar. Eu quero ler inicialmente um texto da palavra do Senhor e depois fazer algumas considerações em torno do que está acontecendo nesta noite e da importância de tudo quanto vimos e já ouvimos nesta ocasião. Segunda Epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, verso 14. Nós vamos ler até o 17 e sem querer ignorar o contexto, nós vamos destacar o verso 14. Diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Quando a gente participa de um programa tão descontraído quanto este, como foi este até agora, a tendência da gente é entrar num ambiente de descontração e não prestar atenção nos detalhes, naquilo que é falado quase que cochichado aqui pelos nossos embaixadores, tal a timidez, tal a vergonha de encarar o auditório, encarar os pais, mas que são verdades que não podem de maneira nenhuma ser olvidadas, verdades que não podem ser esquecidas, deixadas para trás. E enquanto o programa se desenvolvia, eu estava imaginando como os ideais dos embaixadores de fato não podem morrer, não podem ser esquecidos. Eles falaram de várias coisas, falaram da insígnia, falaram